seu livro ele centra-se em Brasília, né? Embora mesmo o conto de abertura, o Sinhá, que tem um clima mais romântico, digamos assim, no sentido literário, né? Não no sentido comportamental, digamos assim. Mesmo ele tem suas passagens por Brasília. Só que você busca aí uma outra cidade, uma outra dimensão de cidade, né? Não a Brasília convencionalmente difundida pela mídia, né? Quer dizer, como é essa Brasília que surge no seu livro? Pois começando pelo conto Sinhá, que você mesmo colocou que é um conto romântico, a ideia dele é um conto árcade, né? E a ideia do arcadismo, por mais que ele pareça ser um romance, que às vezes fuja, na verdade, ele é um conto, né? Ele realmente é caracterizado como conto. E por mais que ele fuja geralmente dos conceitos que os outros contos e crônicas passam, porque ele é muito mais romântico, muito mais ameno, a ideia dele é outra, é algo que está subjacente, é uma ideia árcade, ou seja, é o fugere urbem, eu vou fugir da cidade, eu vou fugir dos problemas, né? É uma denúncia meio que velada ao que existe na Brasília, de onde os personagens fogem, né? Então, a ideia dessa Brasília não é simplesmente porque eu denuncio a Brasília que todo mundo olha, que é a Brasília dos políticos, que é a Brasília que todo mundo olha, é uma Brasília bonita, maravilhosa, né, esteticamente muito bem feita, por mais que fale, os prédios são tão bonitos, mas é um estilo Bauhaus, é a preocupação que foi feita na criação de Brasília. Mas existe ali nessa mesma Brasília uma realidade subjacente, que é a dos passeios que são feitos ali nas entrequadras, né, a preocupação do cidadão que é andarilho, que gosta de passear e não tem por onde caminhar. A preocupação com vigia de carro, né? Aquele cara que chega e toma conta ali do seu carro, e você tem aquela preocupação de o carro é seu, você não pode nem decidir onde estacionar, porque o estacionamento é público, e aquele cara vem cobrar irregularmente, e você se sente na obrigação de pagar, porque senão ele vai riscar o seu carro. Então, na verdade, você está pagando para aquele cara não riscar o seu carro. Então eu ando pelos mesmos lugares que a Brasília divulgada passa, só que eu olho num microcosmo. Eu não olho simplesmente para os prédios, para a arquitetura, para Oscar Niemeyer, para Lúcio Costa, para a urbanização. Eu olho, na verdade, para as pessoas, né? Então, o objetivo desse livro é olhar para as pessoas, para o comportamento. Então, eu acho que a grande distinção dessa Brasília que todo mundo conhece, da Brasília que eu quero mostrar nesse livro, é falar, olha, Brasília não são só prédios. Brasília não são as superquadras. Brasília são as pessoas, né? E Brasília é uma miscigenação de gêneros, novamente a gente vai para o livro, que é uma miscigenação de gêneros. A preocupação desse livro em mostrar uma realidade no microcosmo é mostrar a relação entre as pessoas. Essa miscigenação vem cariocas, vem gaúchos, goianos para cá, paulistanos para cá, nem que seja por conta dos concursos, mas você forma uma realidade de miscigenação que é gostosa, né? Brasília tem esse lado muito positivo, que é essa mistura de pessoas. E ao mostrar essa realidade, o lado positivo e o lado negativo, eu estou tentando, na verdade, humanizar a Brasília, que é uma coisa que as pessoas não costumam ver. Agora, há uma visão meio trágica também da cidade, né? Quer dizer, a falta de funcionalidade da arquitetura, o próprio contexto urbano, que acaba com uma certa possibilidade anárquica das outras cidades, mesmo nas cidades satélites, há um certo engessamento. Eu estou falando, assim, das denúncias que você está fazendo no seu livro, né? Também não há uma visão um pouco trágica da cidade? Também, né? Uma das questões do livro, como eu disse, é trazer a realidade das pessoas, né? Ao invés de mostrar simplesmente a questão da arquitetura. Mas, por outro lado, eu tento mostrar que o lado que todo mundo acha bonito de Brasília, que é a arquitetura, a urbanização, tem os seus problemas, né? Então, todo mundo fala, por exemplo, da questão de que Brasília é uma cidade muito bonita, com aquelas tesourinhas, é muito bonito olhar por cima, tal, mas existem problemas de funcionalidade muito grandes ali. Veja no caso das chuvas, né? As tesourinhas ficam alagadas, como é que alguém consegue transitar por ali? Eu falo, por exemplo, da questão, novamente, dos vigias de carros, né? Você tem os estacionamentos que são públicos, Brasília é cheio de estacionamento público. Se você for para qualquer outra cidade do Brasil, não que Brasília, na verdade, seja uma cidade, mas se você chegar para qualquer cidade do Brasil, você raramente vai encontrar tanto estacionamento público espaçado para que você possa
ter lugar para colocar vários carros e tal, mas não é só isso. Brasília, cada pessoa tem aproximadamente 2 carros, né? Você tem... as pessoas não querem estacionar porque você tem os vigias que podem provocar transtornos para as pessoas, né? Você mesmo nas quadras comerciais, quando você vai estacionar em estacionamento, a vagas, as pessoas preferem parar num lugar irregular. Às vezes fazendo fila dupla, então parando ali no meio-fio, onde não é permitido parar, pelo menos em Brasília. Com relação às próprias quadras, as pessoas gostam de caminhar, gostam, mas é muito complicado. A maior parte de Brasília você não consegue caminhar. Então, para você chegar de um lugar para outro e a pé da sua casa para o trabalho, por mais que se fosse levar só 10 minutos, você não consegue, porque para você atravessar de um lugar para outro, você tem que passar pela rua onde tem a tesourinha, não tem a faixa de segurança, fica lá de outro lado, mas para você atravessar, você tem que pegar os túneis, e os túneis eles são, enfim, fétidos, cheios de mendigos, precários sob o ponto de vista da segurança. Então, mesmo a arquitetura ela é olhada também pelo lado da crítica, né? Então, a ideia é um elogio à existência das pessoas, à miscigenação, uma crítica à arquitetura pelo lado funcional e também uma crítica ao próprio cidadão, cuja miscigenação eu tento elogiar, né? Que é esse cidadão que, na verdade, não exerce essa cidadania. É aquela pessoa que prefere, por exemplo, ultrapassar pela direita, né? Agora, a gente está falando muito aqui da questão urbanística e há uma coisa, pelo menos uma observação que eu fiz na leitura do livro, que, embora a cidade que você descreva seja uma cidade solar, uma cidade ampla e tal, há uma contradição isso com o cidadão que vive aqui, né? Pelo menos o cidadão que você descreve, que normalmente é um cidadão fechado, um cidadão... seus personagens são isso, né? Meio fechado, meio angustiado, a coisa do medo, enfim. Né? Quer dizer, não há uma contradição entre essa cidade e esse cidadão? Pois é, então, do seu ponto de vista do cidadão, eu tenho personagens que são muitas vezes frustrados, mas não especificamente por conta da própria de Brasília, mas é por conta da realidade que a gente vive hoje. Né? Esse mal do século, a pressão que existe sobre o seu funcionamento no trabalho, a pressão que existe para que você, muito jovem, tenha alcançado muito sucesso, e que se reflete, na verdade, na nossa juventude. Né? Uma das críticas do livro é, inclusive, com relação à juventude emo, que é um pessoal muito triste. Por outro lado, a juventude que gosta de depredar, que gosta de atear fogo, né, nas pessoas, esse tipo de diversão, que é uma diversão vazia. Né? E isso, na verdade, não é uma crítica a Brasília, porque Brasília é utilizado como centro da narrativa porque é aquela ideia do regionalismo, do modernismo. Né? Eu vou narrar a realidade onde eu vivo, mas o objetivo do livro é universalizar essa realidade também. Então, essa realidade triste das pessoas, que é hoje não terem liberdade para tentarem ser o que querem ser, né? Desde muito cedo as meninas terem de se pintar, de se portarem como mulheres, se vestirem como mulheres, de os meninos desde muito cedo terem de mostrar questões da sua sexualidade. Toda essa questão de mostrar força, de ser homem quando ainda é criança, de ser mulher quando ainda é menina, tudo isso é criticado no livro, mas isso é criticado não por Brasília, isso é criticado porque é a realidade do nosso mundo, não só do Brasil, mas do mundo mesmo, é o mal do século. A cidade como reflexo desse mundo, né? Isso. Certo? Bom, Roberto, obrigado por sua participação aqui no Leituras. A gente conversou com Roberto Taufik, escritor do Saca-Rolhas. Roberto, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Maurício. A poesia que nasce dos arquétipos culturais mais profundos. Há na nossa tradição poética uma fortaleza universal e irretocável. Em todos os momentos históricos, há sempre em nós um canto de reflexão intensa sobre o homem e sua condição. Nesta tradição, aconchega-se a poética de Joaquim Cardoso. O lançamento do livro Poesia Completa e Prosa, publicado pela Nova Aguilar e a Maçangana,
revela este poeta que, na geometria prática de seus traços, transbordou um lirismo, embora seco, árido e forte. Joaquim Cardoso, pernambucano, inicia sua obra falando dos casarões, becos e pontes do Recife e de Olinda. E mesmo nesta poética de cores intimistas e restritas, cria inovações e acentua preocupações transcendentais. Seu homem é injustiçado e resiste à mediocridade ao domar o próprio destino. Daí nasce uma nova concepção de entrega. Como na própria vida do poeta, tudo em seus versos é dedicação plena, cuidado excessivo com os limites da repetição, com a inovação vadia. Joaquim Cardoso sempre disse o que pensou e sempre pensou o homem e seu universo. A necessidade de versejar o mundo puro, onde o homem se apresenta como senhor e servo, acompanha a nossa poética desde sempre. Carlos Nejar, poeta de aparente facilidade como Cardoso, parte de sua aldeia, o Pampa, para encontrar o universo de sua eleição. Um de seus mais emblemáticos livros, a reunião de poemas Os Viventes, reescrito e, enfim, completada, ganha uma nova e definitiva edição pela Leia. Como o título anuncia no volume, privilégio tem quem vive, do filósofo ao inseto. No cantar inicial de Os Viventes, Nejar fala de vento e poesia, e tudo é música, que na concepção do poeta ganha status celestial e doçura paradisíaca. Mas aí surge o homem e sua condição. Outra vez, grita a solidão do ser vivo, que mesmo na multidão é uno, indivisível. A busca da compreensão deste ser contraditório, moldado entre o céu e o inferno, é que conduz Carlos Nejar à universalidade e ao mergulho mais profundo na densidade da vida. E é ela, a vida, que no Pampa ou em outro campo qualquer, é sempre condição primária do vivente, que, por seu turno, cria o mundo, uma poesia pura de se ler com reverência. Nossa condição de humanas criaturas na poesia de Joaquim Cardoso, autor de Poesia Completa e Prosa, e Carlos Nejar, autor de Os Viventes. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.